Hoje nós vamos estudar um assunto que nós vamos usar muito este ano também. O assunto é ângulo. Bem, vamos começar falando o que é um ângulo. Eu coloquei uma definição bem simples. Ângulo é uma união de duas semirretas distintas, ou seja, diferentes, que têm a mesma origem e a região delimitada por elas. Veja, a figura. Você tem um ponto que a gente chama de origem e traça duas semirretas. Ó, tracei a semirreta BA e a BC. Esta figura, junto com essa região interna aqui, ó, nós chamamos de ângulo. E todo ângulo tem os elementos. Quais são os elementos? É o vértice e os lados. Vértice é a origem, é o ponto de início de um ângulo, tá? No caso aqui dessa figura, eu chamei de ponto B, ó. Ponto B é o vértice. Os lados não são duas semirretas, então tá aqui, ó, a semirreta BA e a semirreta BC. Lembrando, né, do assunto passado, semirreta começa no ponto e passa por outro. Tá aqui, ó, começa no ponto B, passa por A e vai até o infinito. Começa no ponto B, passa pelo C e vai até o infinito. Nós temos, na realidade, duas representações de ângulo. Uma é quando a gente escreve as três letras, que aparece aqui, ó, A, B e C. Só que a origem ou o vértice obrigatoriamente tem que ficar no meio e com esse símbolo. Esse símbolo vocês já estão acostumados na disciplina de língua portuguesa, é o acento circunflexo. Em geometria, esse acento circunflexo é essa abertura aqui, ó, essa abertura, só que não inclinada para baixo. Ou então, eu posso representar só pelo vértice com o acento circunflexo. Eu vou falar acento circunflexo e fica mais fácil para vocês, tá certo? Então, toda vez que aparecer as três letras, a gente representa assim. A e C, ó, pode ser mudada a ordem. A, C, CA, tanto faz, é você que escolhe. Mas, quando tiver só o vértice, aí a gente usa só essa maneira. E aqui eu coloquei umas observações muito importantes que a gente vai usar muito. São elas. O ângulo, ele tem uma abertura. E para a gente medir essa abertura, a gente usa essa unidade aqui chamada de grau. E o grau, o símbolo, é uma bolinha. Olha aqui um exemplo. Ó. 45 é um número e o símbolo. Então eu leio assim, ó, 45 graus. No início do ano, a gente estudou os instrumentos. E nós vimos que um dos instrumentos é chamado de transferidor. Transferidor, ele serve para medir qualquer ângulo. E todo ângulo pode ter dois submúltiplos. Olha, em álgebra vocês já estudaram múltiplo. E o que é múltiplo? Parte de um conjunto. E nós temos dois múltiplos ou dois submúltiplos do grau, muito utilizados. São eles, minuto, que é só uma aspasinha, e segundo, duas, que a gente chama linha, duas linhas. E tem duas relações muito importantes. Quais são elas? 1 grau é igual a 60 minutos. E 1 minuto, 60 segundos.
Se vocês lembrarem dessas relações, para não esquecer jamais, é muito parecida com a do relógio. O grau funciona como hora. 1 hora, 60 minutos, 1 minuto, 60 segundos. Para nós falamos 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto são 60 segundos. Mais tarde a gente vai lembrar de como transformar uma unidade para outra, tá certo?